Olá, bem-vindos a mais um encontro nosso aqui da Central do Enem, área de Ciência da Natureza, componente química, comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante dentro da química, o número de oxidação, mais conhecido como NOx. Tá? Ele tem uma utilidade muito grande, desde a nomenclatura, por exemplo, de oxiácidos, que nós andamos trabalhando agora recentemente nas nossas aulas nos polos online, né? Até mesmo desenvolver, por exemplo, dentro da eletroquímica, a prever, né, qual é a quantidade de elétrons que serão cedidos e recebidos. Tá? O número de oxidação, então, é uma previsão de possíveis ligações que um elemento pode realizar e ele é representado pelo número em uma carga, seja positivo ou negativo. Para que a gente consiga desenvolver o número de oxidação, mais conhecido como NOx, é necessário que a gente tenha em mente algumas regras, que são chamadas de regras de determinação do NOx. A primeira regra de determinação do NOx diz que toda substância simples tem NOx igual a zero. Ou seja, não importa o elemento, mas se é uma substância simples, o NOx é zero. Agora, quando o elemento encontra-se em uma substância composta, aí eu vou partir para as próximas regras. Sendo que a segunda regra de determinação do NOx fala justamente dos elementos que possuem NOx fixo quando em substâncias compostas. Esses elementos que possuem NOx fixo é uma regra invariável, tá? Salvo alguma pequena exceção. A regra invariável vale para os elementos do grupo 1, em que é o lítio, sódio, potássio, césio, rubídio, frâncio. Esses elementos, quando estão em substância composta, têm NOx 1 positivo. Eu tenho os elementos do grupo 2 da tabela periódica, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, que vão ter NOx 2 positivo quando encontram em substância compostas. Lembrando que os elementos do grupo 1 são os metais alcalinos e do grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Além deles, temos o alumínio com NOx 3 positivo, temos o zinco com NOx 2 positivo, o cádmio com NOx 2 positivo e a prata com NOx 1 positivo, sempre que se encontram em substâncias compostas. Além desses elementos, temos o hidrogênio, que tem NOx 1 positivo ou negativo. E aí pode até surgir uma dúvida, mas não é um NOx fixo? É fixo, por quê? O hidrogênio ele é bem definido, o NOx dele será 1 positivo, caso ele esteja ligado a metais. Ou o NOx dele será 1 negativo, caso ele esteja ligado a elementos metálicos. Temos ainda NOx negativos no enxofre, que é 2 negativo, e nos elementos do grupo 17, que são os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Que tem NOx 1 negativo. Nesse caso, tanto o enxofre quanto os elementos do grupo 17 têm uma exceção. Quando acompanhados numa fórmula química em que eles têm uma substância composta, então, em que eles estão acompanhados de átomo de oxigênio, eles perdem a regra do NOx e eu tenho que encontrar o NOx que eles estão naquela condição. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre como é que eu vou encontrar esse valor do NOx. A terceira regra de determinação do NOx, então, é a regra para o átomo de oxigênio. Então, o oxigênio, em geral, ele tem NOx 2 negativo, que funcionam, por exemplo, em substâncias do tipo ácidos, oxigênio nos oxiácidos, nas bases, nos sais com oxigênio e nos óxidos, além das substâncias orgânicas, o oxigênio sempre se encontra com NOx 2 negativo. Porém, existe uma possibilidade, um caso especial, em que o oxigênio pode se encontrar em uma substância classificada como peróxido, e aí ele vai ter NOx 1 negativo, ou quando ele se encontra em substâncias do tipo superóxido, em que o oxigênio vai funcionar ou estará sendo apresentado com NOx menos meio, né? Ou seja, meio negativo. Tá? Todo íon, quarta regra agora, todo íon tem NOx igual à sua própria carga. Isso é bem facinho. Então, se eu encontro uma representação de um íon, né? Aí a carga dele, né? O íon é 3+, então quer dizer que o NOx dele é 3 positivo. O íon é 2-, então quer dizer que o NOx dele é 2 negativo. Claro que isso tem uma importância muito grande quando esse íon é composto, né? Alguns íons compostos muito conhecidos, como sulfato, fosfato, nitrato, eles têm cargas determinadas. Por exemplo, o nitrato é 1 negativo. O fosfato é 3 negativo, o sulfato é 2 negativo, né? São ânions compostos. Tá? Nesse caso, a soma total das cargas desses íons tem que dar igual à carga
descrita no próprio íon, tá? E por último, quinta regra, nós temos a regra que diz o seguinte: em substâncias compostas, a soma total dos NOx de todos os participantes, ou seja, de todos os átomos que estão ali, tem que dar igual a zero, né? Assim como nas substâncias simples na primeira regra, a última regra fecha com as substâncias compostas, em que a soma total dos NOx dá zero. Isso é muito importante para que a gente consiga verificar se uma fórmula química está correta, por exemplo, quando a gente faz uma previsão de equação química, em que a gente tem que determinar quais são as fórmulas que nós vamos ter no produto, tá? Beleza, gente? Então, a partir daí, a gente faz alguns encontros futuros e na resolução de exercícios a gente faz algumas aplicações sobre isso. Muito obrigado.